eu estou montagem de uma pintura marinha que vocês estarão realizando para mim na sexta questão, na sexta atividade do bloco 13, que se chama a pintura marinha. Bom, imagina que esse aqui é o quadro que eu coloquei na folha para vocês, tá? Primeiramente, nós temos que entender que a marinha, ela retrata como elemento principal o mar. Eu posso colocar outros elementos, como pessoas, por exemplo, um coqueiro, como eu coloquei aqui, tá? Um barco e tudo mais. Mas o essencial é lembrar que o mar é o elemento principal. E é bem importante que nós sempre consigamos dar bastante destaque ao mar, para que ele realmente represente uma marinha como ele deve representar. Aqui, por exemplo, eu peguei uma obra do José Pansetti. O José Pansetti foi marinheiro, ele trabalhou na marinha por muito tempo. Ele pintou as suas primeiras marinhas quando ele ainda era marinheiro. E o mar foi o grande inspirador para o Pansetti se tornar um pintor desse gênero de pintura. Bom, olha só aqui, por exemplo. Vamos analisar essa obra do José Pansetti. O que ele representou? Uma marinha, porque o mar aqui ele se destaca em relação a todos os outros elementos presentes na obra. Então aqui nós temos o azul, tá? E um mar meio que esverdeado. Podem ver aqui, tá bom? Em várias tonalidades. Inclusive ele representou aqui também o branco, né? Como representando as ondas e tudo mais. No seu desenho, como que você pode estar criando esse branco? Bem simples. Pinta com várias tonalidades como você quer. Depois você pega a sua borracha e apaga onde você quer que forme as ondas. Fica um efeito bem legal. E o interessante também é se você estiver utilizando nessa atividade cor sobre cor. Por exemplo, eu posso pintar a areia de amarelo e passar um laranja, um vermelhinho por cima para dar uma representação mais profunda no elemento que eu quero. Então aqui o Pansetti representou a praia, tá? Nessa cor pastel, um pouco amarronzado aqui, a areia, aqui provavelmente uma pedra, uma rocha, alguma coisa assim, tá? O mar e o céu. Então é muito fácil, é muito simples refazer esse tipo de pintura. Você precisa ter em mente que o mar é o elemento que deve se destacar na sua obra, tá? Tem muitas outras obras aqui também do Pansetti, que você pode estar inclusive pesquisando sobre ele. Vou colocar também umas imagens para vocês, tá? Mas vocês podem estar se inspirando nas obras desse artista. E note que todas as obras dele mostram o mar como o elemento principal. Tá vendo aqui eu tenho uma pessoa, mas o elemento o principal ainda é o mar, tá? Assim, em várias obras dele, como por exemplo a Lagoa de Abaeté. Aqui que ele representou mais uma vez o mar, aqui uma porção de areia, rochas e essas mulheres lavando roupa à beira da praia. Bom, vamos voltar lá no desenho para vocês entenderem como que eu quero que vocês façam. Primeiramente, é importante você entender que o mar ele deve ter um destaque em relação a toda a composição. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu posso voltar lá na minha questão 4 e pegar um azul mais escuro, tá? E tá preenchendo o mar para estar passando essa ideia para vocês. Bom, então olha lá. O céu, como o mar está mais próximo, logicamente que ele terá uma tonalidade mais escura. O céu está mais distante, então obviamente uma tonalidade mais clara. E quanto mais clarinho você colocar isso, mais eu vou passar a impressão de que realmente o mar ele se destaca em relação ao céu. Bom, aqui eu coloquei para vocês uma forma que representará a areia, tá? Lembra que eu falei? Você pode estar pintando, por exemplo, a areia e dentro dessa, em cima do pintando de amarelo, em cima do amarelo, você pode, por exemplo, estar passando um alaranjado aqui, tá? Tá passando um vermelho para representar um pouquinho da areia. Bom, o que mais que eu posso colocar na minha marinha? Eu posso colocar, por exemplo, alguns elementos que estão presentes numa paisagem marítima. Vamos colocar, por exemplo, um coqueiro, tá?
Ah, professor, eu posso colocar, por exemplo, 2 coqueiros, 3 coqueiros? Pode, sem problema. Olha lá que legal, tá? Então eu vou trabalhar dessa forma, vou estar colocando elementos que também deem uma cara mais paisagem praiana mesmo para minha atividade. Opa, foi para trás, para frente. Então, olha lá, posso colocar, por exemplo, um coqueiro aqui na frente, se eu quiser. Lembre-se, se o coqueiro está na frente, ele é maior, tá? Ele não é tão pequeno que nem eu vejo lá no fundo, certo? Bom, o que mais que eu posso representar? Eu posso representar, por exemplo, um barco? Com certeza, tá? Lembre-se de pintar o coqueiro nas cores corretas. Eu posso colocar um barco? Também eu posso, se quiser, sem problema nenhum, tá? Mas o importante é que o barco também, ele não tome... O importante também é que o barco ele não tome a posição do mar como elemento principal. Vai representar um barco? Pode representar ele pequenininho lá no fundo, tal, fica uma coisinha bem legal. O que falta representar aqui? Vamos colocar, por exemplo, lá um sol, tá? O sol também nós vamos colocar aqui bem distante. Nós não vamos colocá-lo muito grande, tá? E uma dica para vocês, façam um sol branco, tá? Deixem o sol branco, porque a luz do sol é branca e não amarela que nós estamos acostumados. Bom, aqui eu já tenho uma paisagem marítima que representa uma marinha. Mas é legal você trabalhar com aí com algumas tonalidades, tá? Ainda sobre essa paisagem para ela não ficar tão chapada, tão bidimensional. Então o que você pode fazer? Em cima do azul clarinho aqui do mar, do mar não, do céu, desculpa, você pode pegar o azul, tá? Passar um pouquinho mais escuro, fazendo como se aqui fosse, em cima fosse uma parte mais azulada, um azul mais escuro do céu, representando uma profundidade. Pega a borracha também, dá uma passada no céu, de um lado para o outro, formando as nuvens, que vai ficar bem legal também, dá uma característica bem diferenciada para o seu desenho, tá? Olha lá, tá? Não precisa fazer essa nuvem estilizada, que no momento eu só tenho ela aqui, tá? Vou até colocar aqui em azul, olha que legal. Então você pode estar criando essa paisagem marítima utilizando vários elementos. Então eu posso passar um lápis azul escuro aqui, eu posso passar um lápis com azul mais com a tonalidade diferenciada, passa a borracha em cima do céu aqui para estar criando as nuvens, e do mesmo jeito para estar criando ondas aqui no mar, passa também a borracha. Algum lugar aqui que você quiser, mais próximo aqui da areia, mais próximo do primeiro plano, se quiser passar um preto, sabe? Fica bem legal também, que dá uma profundidade bem interessante para o seu desenho, tá? E você pode estar representando várias partes do dia. Aqui, por exemplo, seria uma manhã, mas como eu poderia estar representando, por exemplo, um crepúsculo? Vamos lá, um entardecer. Eu poderia, por exemplo, pintar em cima de laranja, tá? E embaixo eu posso pintar de vermelho. Olha lá que legal, tá? Ou seja, uma paisagem mais ao entardecer e continuo representando uma marinha da mesma forma, lembra? Aqui então eu poderia passar um vermelho para representar uma profundidade maior, pego a borracha, passo de um lado para o outro para criar os efeitos das nuvens. E aqui no mar, mesma coisa, o amarelo não, o amarelo também pode ser passado por cima, eu posso passar um pouquinho de laranja por cima do vermelho, posso pegar a borracha, apagar aqui para criar o efeito das ondas, que fica bem legal. Ah, professor, eu quero criar um efeito noturno, como que eu faço? Eu posso pegar lá um azul bem escuro, quase preto mesmo, tá? Olha lá, o céu sempre mais claro que o mar, tá?
Eu posso pegar um azul um pouco mais escuro e está representando, por exemplo, aqui um céu noturno. Posso colocar a areia aqui um pouquinho mais escura, né, para representar esse momento da noite. Posso fazer pinguinhos com, por exemplo, corretivo para representar as estrelas, enfim, tá? São várias possibilidades. Se tiverem dúvida, eu estarei disponível no grupo. E essa atividade, ela inclusive na próxima, que será o bloco 14, vocês irão criar uma numa folha inteira para mim, tá? Então vão treinando, usem essas dicas, apaga, onde você quer criar ondas, apaga, passa a borracha no mar. No céu, quer criar nuvens, passa a borracha também, que você consegue criar esse efeito bem legal. E lembra de usar tons sobre tons, então eu posso usar um azul mais claro, tá, para preencher todo o céu, e posso passar um pouquinho de azul escuro em alguns lugares aí do mar para estar conseguindo representar esse momento, tá? Tanto o mar quanto o céu. Bom dia a todos e um ótimo final de semana.